Bom dia, pessoal. Ontem nós paramos, nós estamos vendo funções de interpolação, claro, e ontem nós paramos quando eu estava comentando, então vamos colocar aqui, né? Funções de interpolação. Continuação. E nós estamos comentando o seguinte, né? Que apenas para relembrar aqui, a gente procurou deixar claro que o que faz uma função de interpolação? Ela procura representar a física existente entre os pontos discretos da nossa solução numérica, né? Solução numérica significa uma solução discreta em determinados locais, né? No caso de volumes finitos, com os balanços em volumes finitos, né? E a função de interpolação tem o papel de tentar representar da melhor maneira possível a física que existe e, portanto, que une, que interpola dois pontos, representando a física do problema, né? Queremos representar da melhor maneira. Por isso que nós falamos que se tivéssemos muito computador para poder fazer malhas muito finas, fizéssemos um pontinho discreto do lado do outro pontinho discreto, ligar isso por retas, fazer função de interpolação de diferenças centrais seria o suficiente, porque com pontos muito perto, obviamente, a interpolação linear ali, de diferenças centrais, representaria bem a física. Como nós não temos isso, temos que ter uma maneira de tentar representar a física entre os dois pontos. Isso é a função de interpolação. E nós estávamos aqui, então, comentando sobre a situação onde nós temos um problema 2D. Temos um problema 2D. Falamos no problema 1D, claro, daí a informação é numa direção, e daí a função de interpolação unidimensional, ela é boa naquele problema unidimensional, porque a função de interpolação sendo unidimensional e o problema sendo unidimensional, essas coisas casam, né? E pode ser até a função de interpolação exata, aquela que é a própria física do problema. Vamos comentar de novo sobre isso. Mas começamos a elaborar, esse é o problema for 2D. Esse é o nosso escoamento está aqui. E nós estamos aqui num determinado volume de controle, onde nós temos aqui os nossos pontos, que nós podemos chamar também pontos de integração, mas são os pontos onde calculamos os fluxos. E aí, chegamos até aqui dizendo o seguinte: se nesse ponto W eu tiver com interesse de calcular, por exemplo, o ρ vezes U vezes φ em W, eu vou ter que olhar aqui e ver talvez achar minha linha de corrente aqui, e aquilo que nós falamos, né? Eu vou repetir aqui agora, que se usarmos uma função de interpolação unidimensional aqui, o nosso ponto P, o nosso ponto W, o nosso ponto Sul, e aqui já tínhamos identificado o sudoeste, tá? E se usarmos, repito, uma função de interpolação unidimensional, eu estaria dizendo que o φW é o φW grande. Estaria usando uma função de interpolação unidimensional. Não sou proibido de fazer isso, eu posso fazer isso, mas, obviamente, eu terei erros maiores na função de interpolação, porque eu estou introduzindo uma função de interpolação unidimensional num problema que é bidimensional,
né? Então, comentamos, quem sabe teríamos que fazer algum tipo de interpolação que levasse em conta, talvez, a direção do escoamento. E é claro, isso é lógico. A influência em W será uma influência de SW muito maior do que a influência que W grande tem em W pequeno. E aí então se criam as funções de interpolação bidimensionais. Eu comentei também que, claro, na hora de computar os fluxos aqui, né, o ρ vezes V vezes φ em sul, eu posso também, de acordo com essa velocidade, dizer que esse φ sul, né, é o φs. É o φs. Posso dizer isso. Então o que eu fiz? É o que eu acabei a aula dizendo. É aplicar uma função de interpolação unidimensional para essa direção, uma função de interpolação unidimensional para essa direção, para um problema 2D. Eu repito, eu não sou proibido de fazer isso. Agora, é claro que eu estou introduzindo erros maiores do que se eu procurasse uma função de interpolação bidimensional e que levasse em conta, então, de onde vem a informação e que vai impactar sobre W pequeno. Então vem as funções de interpolação 2D, 3D, que são desenvolvidas e que a literatura é abundante nesse ponto. O que mais se usa, eu vou comentar, vou fazer depois que passar aqui as funções de interpolações 1D, que vai ser logo, é, na realidade, achar uma função de interpolação ao longo da linha de corrente. Esse é o tratamento mais adequado e o que é bastante usado nos softwares comerciais. É procurar uma função de interpolação que realmente consiga detectar da onde vem a informação que impacta aquele ponto onde você está querendo calcular o fluxo. Essa aqui é a forma mais geral de trabalhar, é desenvolver uma função de interpolação que trabalhe ao longo da linha de corrente. Nós vamos ver isso assim que terminarmos de listar aqui as nossas funções de interpolações unidimensionais. Então, na tentativa de você ter uma função de interpolação cada vez melhor, que seja cada vez mais perto da tua solução que você tem, essas funções de interpolação vão sendo elaboradas, e foram sendo elaboradas, e repito, a literatura tem muito disso, né? Então, tem funções de interpolação 2D, 3D, que levam em conta os pontos nodais e procuram representar melhor a física do problema, né? Então agora, isso aqui é apenas para a gente registrar algumas funções de interpolações 1D, que nós já vimos, só vamos colocá-las na listagem aqui, né? Funções de interpolação 1D. Vou seguir a ordem aqui. Nós temos, por exemplo, já falamos sobre elas, apenas vou listar. Se eu disser que o φE é o φW, é o φP, mais o φE grande sobre 2, e aqui teria o φW, é o meu φP, mais o φW, sobre 2, e assim por diante, φ norte, φ sul, né? Se eu tivesse, porque eu já enfatizei e quero enfatizar de novo, eu posso sim usar funções de interpolações unidimensionais em problemas 2D e 3D, mas tenho que estar consciente que isso não é uma boa função de interpolação, porque eu estaria aplicando unidimensional nas 3 direções, né? Mas eu posso fazer isso se quiser, né? E isso é bastante feito, né? Então eu tenho isso, né? Se eu tiver aqui a derivada da φ
em relação a x em E, que eu diga que isso aqui é φE menos φP sobre ΔX, a derivada da φ com relação a x em W, que eu vou dizer que isso aqui é φP menos φW sobre ΔX, e os outros também. Se eu estiver fazendo isso com a φE, com a φ e as derivadas da φ, então eu relembro, quando você integra a equação em volumes finitos, o que a equação passa a solicitar são os valores das funções e de suas derivadas nas interfaces do volume de controle. Então, a função e sua derivada nas interfaces. Se você fizer isso aqui, o que você fez? CDS, diferenças centrais, tá? Você fez CDS. Se você fizer φE é φP, φW é φW grande, etc. Para U positivo, e se você fizer φE é φE grande, φW é φP, etc. Para U negativo, o que você fez? UDS. UDS. Tá? Fez UDS. Essas são as unidimensionais. Ainda podemos fazer aqui a exponencial. Se eu disser que a φ em E, aquela nossa solução, E na Peclet sobre 2 menos 1 sobre E na Peclet menos 1, e a derivada da φ, deixa eu colocar aqui embaixo, a derivada da φ em relação a xi em E é igual a E na Peclet sobre 2 dividido por E na Peclet menos 1. O que eu estou fazendo aqui? A exponencial. A exponencial. Então, obviamente aquelas duas ali estão dentro dessas aqui, né? A exponencial abrange as duas, né? Porque um limite da exponencial, que é o Peclet zero, é diferenças centrais. O outro limite da exponencial, que é com a Peclet tendendo ao infinito, é o upwind. Então essa exponencial, ela contém, né? Essa exponencial contém a interpolação CDS e o DS. É claro, né? Tem outro esquema que é igual ao exponencial, é o próprio exponencial, só que de uma forma mais fácil de computar, que é o WUDS. WUDS. O que é isso aqui? É Weighted Upstream Differential Scheme. Então, eu vou escrever aqui Weighted Upstream Differential Scheme. Weighted Upstream Differential Scheme. O que faz o WDS? Ele diz o seguinte, o meu φE é assim, ó. O meu φE é 1/2 mais um alfa E, e esse alfa aqui não tem que ver nada com difusividade, é um parâmetro, φP mais 1/2 menos alfa E
φie. Ele diz isso para o valor da função. E para a derivada da função, para, por exemplo, o gama em E de φ de x em E, ele diz o seguinte, que isso é um beta E vezes um gama E de φ E menos φP sobre delta x. E as outras são semelhantes. Aqui vai ter φW, φnorte, φsul, que vai ter uma coisa semelhante. Vejam o que está aqui escrito. Aqui está escrito de novo, nessas equações, está embutido de novo o apoíndice e a diferença central. Basta vocês fazerem o seguinte, alfa E igual a zero. φE fica 1 meio de φP mais φE. Está lá, 1 meio de φP mais φE, diferença central. Quer dizer, esse aqui, esse esquema, tá? Esse WDS, quando alfa E for zero, eu recupero diferenças centrais. Quando alfa E for meio, eu recupero o UDS com U positivo. Quando alfa E for menos meio, eu recupero o UDS com U negativo. É só substituir lá para vocês observarem. Se o alfa E for meio, olha aqui, ó. Se alfa E for meio, esse termo cai fora, né? E o φE é o φP, que é só olhar lá, que o φE é o φP, φE, φP, U zero. Se for menos meio, vai ficar, esse termo vai ficar e esse vai embora. Daí o φE é o φE grande, é o outro lado, o negativo. Então o WDS não tem nada diferente do que o exponencial. Ele representa todas as possibilidades de funções de interpolação que nós vimos aqui. Vamos botar um quadradinho aqui, né? Daquilo que nós fizemos. Nosso eixo aqui, e só vou representar rapidamente assim: Peclet zero, Peclet infinito, Peclet menos infinito, está aí, não? Peclet zero, então representa, aqui está o alfa zero. Esse aqui é o alfa E meio, essa curva é o alfa E menos meio. Se não está bem aqui, você já tem isso da aula de ontem, alfa E menos meio, né? Então, são as nossas possibilidades. Um limite, o outro limite, e todas as possibilidades intermediárias estão aqui. Quem vai variar aqui é o alfa E e o beta E. Não comentei sobre ele, mas o beta E igual a 1 é uma diferença central onde 100% da parte difusiva está sendo usada. O beta E igual a 0, nada da parte difusiva está sendo usado. Então aqui digamos assim, o consistente aqui seria dizer o seguinte: quando o alfa E é meio, o beta E é 0. Quando o alfa E é menos meio, o beta E é 0. Quando o alfa E é 0, o beta E é 1. Quando o alfa E é 0, o beta E é 1. Então, seria dizer o seguinte: se eu tenho só advecção, joga fora a difusão. Se eu tenho só advecção, quando é? É quando é meio e menos meio, para um lado e para o outro. Joga fora a difusão, beta E é 0. Por isso que está chamando aqui weighted, né? Ele pesa, tem difusão, então considera lá uma parte da importância que ela tem. Como é que é a importância dela? É com Peclet.
A importância dela é com Peclet. Então esse esquema aqui, eu tenho que ter alfa e alfas e betas, né? Vou ter alfa E, vou ter alfa W, alfa norte, alfa sul, né? Porque aqui, isso aqui são 4 agora, né? ΦE, ΦW, Φnorte, Φsul. É só fazer a composição agora. Se eu Φsul é com P e com Sul, se eu ΦW é com P e com W. Aqui eu fiz só o ΦE para mostrar, né? Mas isso aqui pesa, está fazendo um peso, né? Mas eu preciso do alfa E e do beta E, se eu quiser fazer essa ponderação. Na verdade, o que acontece aqui é que em problemas advectivos dominantes, rapidamente esse beta aqui vai para zero. Esse beta aqui vai para zero. Porque a advecção fica dominante, o alfa vai indo lá perto de meio, já vira um apoíndice, né? E quando o alfa é meio, nós chamamos de apoíndice puro, né? Apoíndice puro, que não tem nenhuma misturinha de difusão, é o apoíndice puro. Então é um esquema que rapidamente ele vira um apoíndice puro, do mesmo jeito que o exponencial vira um apoíndice puro rapidamente. E eu quero salientar o seguinte para vocês: eu não sou obrigado a usar esse beta E aqui em consistência com o alfa, ou seja, se o alfa está chegando perto do meio, eu não preciso fazer com que esse beta chegue lá perto de zero. É prática, e é de praxe fazer, o termo difusivo do lado direito da equação, deixa ele com diferença central, com beta igual a 1 sempre, esquece. Não precisa fazer isso, esquece lá. Porque automaticamente, quando as velocidades forem aumentando, essas funções vão ficando parecidas, isso aqui vai reduzindo, ó. Isso aqui é que vai caindo, vai reduzindo também, você nem precisa forçar. Então, o que se faz normalmente é chegar no termo difusivo, fazer diferenças centrais para ele e esquece. Deixa ele lá com a sua diferença central, ele não atrapalha a estabilidade, ele não atrapalha nada na solução do problema. O importante está no termo advectivo, como trabalhar com ele. Esse sim traz problemas de oscilação numérica ou traz problemas de difusão numérica, né? Mas esse esquema aqui é um esquema que balança, faz o balanço aí dos dois, do advectivo e do difusivo, né? Se o advectivo está forte, bom, então eu reduzo o difusivo, né? Se o difusivo está forte, então eu reduzo o advectivo. Mas do ponto de vista de solução, de estabilidade, de problemas para a solução, você pode deixar os termos difusivos com beta igual a 1 sempre e se preocupar com o termo advectivo, né? Tem uma coisa que é feita, se você quiser usar o WDS, né, e ele é razoavelmente usado, quiser usar o WDS, é o cálculo desses alfas aqui, ó, dos alfas e betas. Vocês estão vendo aqui que o WDS, na realidade, ele é o exponencial, porque ele representa todas as funções, desde Peclet 0 até Peclet infinito. E aqui também. Agora, usar o exponencial, então esse alfa pode ser tirado daqui, né? Porque isso aqui é uma forma diferente de escrever essa exponencial. Agora, querer calcular exponenciais no computador é muito caro, porque cada exponencial é uma série, né? Cada exponencial é uma série. E você vai ter que calcular exponenciais em todas as interfaces de todos os seus volumes de controle. Φnorte, Φsul, Φw, é desse volume, desse. É muito cálculo. Então, se abandona isso, usa isso, que é aquilo lá, só que com os alfas computados a partir da solução analítica, mas escritos assim, que o alfa E, se eu fosse tirar analiticamente, o alfa E seria isso aqui, ó, 1 meio
E menos Pq sobre 2, menos 1, sobre E na Pq menos 1. Seria isso aqui, o meu alfa E. E o meu beta E, tirando da função lá exponencial. O meu beta E seria o Pq vezes E elevado a Pq sobre 2, E na Pq menos 1. Esses seriam os analíticos, difíceis de calcular. Dá para fazer uma aproximação disso. Dá para fazer uma aproximação assim, que o alfa E, ó, vou botar do lado aqui, o alfa E seria escrito assim, Pq ao quadrado, 10 mais 2 vezes Pq ao quadrado. E o beta E seria escrito assim, 1 mais 0,005 Pq ao quadrado, dividido por 1 mais 0,05, um zero a menos aqui, Pq quadrado. Essas duas curvas aqui, a comparação dessa curva com aquela curva está no livro ali, mostrando que são curvas que se comparam bem. Isso aqui é fácil de calcular, né? Porque aqui você tem o Pq, você faz uma multiplicação, Pq vezes Pq, pronto. Pq quadrado, quadrado, pronto. Alfa e beta fica facílimo de calcular. Não calcular assim, né? Então, a função de interpolação unidimensional exponencial, ela é igual à função de interpolação unidimensional WDS, onde o alfa E, se eu quisesse reproduzir igualzinho as duas, eu teria que usar o alfa E assim. Se eu fizer o alfa E aproximado um pouquinho assim, ela é exponencial, idêntica, né? Ou idêntica, é exponencial, mesmo processo, com uma pequena variação que aproxima o alfa por uma expressão e não pelo elevado com as potências aqui que é difícil de calcular, né? Então, e só agora para reforçar o que nós já falamos aí, estou sendo extremamente repetitivo, para reforçar, se nós usássemos essa função de interpolação, tá, no nosso problema unidimensional, advectivo difusivo, né, aqui, né, delta sobre delta x de ρ φ, que é igual a delta sobre delta x de gama de φ de x, integrássemos essa equação, achar φe, φw que eu preciso, derivada da φ em E e W, se depois de integrar isso aqui, na hora que pedir o φe, eu trouxesse o φe do exponencial, a derivada do exponencial e jogasse aqui, essa solução numérica aqui seria exata. Porque eu joguei para dentro da minha equação numérica a função de interpolação exata. Joguei dentro da minha formulação numérica a função de interpolação que é a solução do problema. Não vai mais depender de quantas malhas eu usar. Eu posso pegar isso aqui e usar o número de malhas que quiser, a solução vai ser exata. Claro, se eu pegar a malha aqui pertinho, se eu dei a exata, ele me deu a exata entre esses dois pontos. Se eu pegar mais aqui, ele me deu a exata entre esses dois pontos. Então, isso é um aprendizado importante aqui, entender que se eu jogar para dentro da equação diferencial, mesmo num processo numérico, eu integrei isso aqui e vou fazer numérico, e na hora que solicita os fluxos nas faces, eu entrego os fluxos nas faces usando a função de interpolação, que é a solução do problema. Esse problema aqui tem solução exata, não tem erro de truncamento nesse problema, tá? Então, fica aqui a ideia de que, eu precisaria ter uma função de interpolação exata para jogar dentro da minha formulação numérica para achar uma boa solução, né? Então nós vamos ver como é que dá para chegar perto disso, né? Quando eu falar sobre essa função de interpolação ao longo da linha de corrente, são essas questões que vamos levar em consideração para achar essa função de interpolação. Então essas são as funções de interpolação. Aqui tem mais uma, tem aqui
muito conhecida, que é o QUIC, né? Uma função de interpolação que está embutida em muitos softwares, né? Que é o QUIC. Por exemplo, o FIE, no QUIC é escrito assim, menos 1/8 do FIW, mais 6/8 do FIP, mais 3/8 do FIE. E eu desenho aqui então o E, o P e o W, né? E aqui estaria o E, o nosso E pequeno, onde eu estaria calculando então o FIE nesse ponto. E ele, né? Aqui está o meu volume de controle, claro, né? W, meu volume de controle é isso aqui. Se for é uma função de interpolação logicamente unidimensional também. E diz isso, que o FIE aqui é 3/8 do FIE aqui, mais 6/8 do FIE aqui, menos 1/8 do FIE aqui. Claro que, né? 6 mais 3, 9, menos 1, 8, 8/8. Tem que fechar, isso tem que fechar sempre, né? Claro. Então, eu teria essa função de interpolação que é o QUIC. É uma função de interpolação puramente matemática. É um polinômio aí que você passa nesses pontos e chega nessa função de interpolação, né? Tem uma determinada ordem, né, que você pode procurar aqui, né? O QUIC em geral tem uma aproximação de alta ordem, mas eu diria o seguinte, é uma aproximação matemática usando os 3 pontos aí disponíveis, né? Para você, né? Então veja que o escoamento está para cá, ó. Tá? Então dá um peso grande para FIP, 6/8, dá um peso grande para FIP aqui, né? 3/4 do problema. 75%, aqui está dizendo que 75% da informação que chega em FIE é de FIP, 75% da informação, né? E aí depois pega mais 3/8 lá de FIE, que dá outra percentagem, né? Mais uma pequena percentagem do FIW aqui, né? Negativa aí, né? Na questão, né? Mas envolve o FIW aqui, né? Mostrando, né? A importância, está tudo aqui, né? Do P, né? Mas é puramente matemática, né? Não dá para interpretar fisicamente isso aí, né? Não dá, tá? Então, essas são as funções de interpolações, e tem muitas funções de interpolações. O livro fala um pouco de funções de interpolações 2D e 3D que eu escrevi aqui, vocês podem ler, né? E eu disse e repito, é abundante a literatura de funções de interpolação 2D e 3D, procurando achar funções de interpolações que sejam boas para problemas multidimensionais, 2D e 3D, né? Quando eu falar da linha de corrente, nós vamos tocar nos pontos fundamentais, o que é que uma função de interpolação precisa considerar para ser boa, né? Nós já vamos ver isso. Um assunto importantíssimo e que dominou, né, a literatura aí nos anos 80, 90, ainda tem lá seus resquícios e se fala ainda e tal, mas não assim com a intensidade que nessas décadas aí aconteceu, que é a questão da difusão numérica, né? A questão da difusão numérica. Eu quero discutir um pouco com vocês isso,
porque esse é um assunto que eu digo que ainda é controverso e tem interpretações, e teve muita discussão, tem interpretações que são diferentes, e que é a questão fundamental de você ter, se você quiser trabalhar aqui, se esse fosse um pulso, uma φ com x, e esse aqui fosse a solução do problema que eu quero, essa é a solução, eu quero reproduzir esse pulso, que, por exemplo, tem um determinado φ mínimo, um determinado φ máximo aqui, né? Aqui tem um φ mínimo e aqui tem um φ máximo. Quando você está procurando uma solução numérica, logicamente ela nunca pode ultrapassar os limites dos valores da função. Se aqui tem um valor φ máximo e tem um mínimo, a função não pode ultrapassar disso. Eu não vou desenhar aqui, já desenhei. Se ultrapassar, eu vou ter a oscilação numérica. Se ficar mantido dentro dos limites, mas atenuar o gradiente, porque esse aqui é o gradiente, atenuar o gradiente dessa forma, por exemplo, então eu tenho aqui a difusão numérica. É um erro brabo, é um erro severo na função de interpolação, porque ele trata o problema como se fosse um outro fluido, né? Que tivesse um outro Ni, uma outra viscosidade, introduz uma difusão, por isso que o nome é numérica. E nesse problema, que seria a propagação de um pulso, não tem difusão, né? O pulso teria que se propagar sempre assim. Se tiver isso, é porque tem difusão. É porque aqui eu tenho um φ máximo e aqui eu tenho um φ mínimo, então isso tem um gradiente de φ. Se tiver um gradiente de φ, se tiver um Ni, né, uma viscosidade, uma difusividade de quantidade de movimento, tiver uma viscosidade, eu vou ter o atenuamento do gradiente. Mas não poderia, porque um pulso é puramente advectivo, não tem difusão. A propagação de um pulso seria uma equação assim: delta sobre delta x de ρ φ igual a zero. A propagação desse pulso 1D, unidimensional, seria essa equação, que o que eu tenho em x mais delta x é o que eu tenho em x. Está só propagando o pulso. Quer dizer, não tem difusão, não pode fazer isso. Mas se você usar o Apuindi, ele faz isso. Ele faz isso. Introduz difusão numérica. Introduz difusão numérica. E aí vem então a questão: o que é a difusão numérica? Por que introduz a difusão numérica? Como é que a gente faz para se ver livre da difusão numérica? Se você quiser se ver livre da difusão numérica, é simplesmente se passar tudo para CDS, diferença central. Você está livre da difusão numérica. Mas você caiu para o lado da oscilação numérica. Então você saiu de um problema e foi para outro. Tem que tomar muito cuidado nisso, em função da física do problema. Imaginem que vocês
estejam resolvendo um problema que a física dele, a física do problema que você está resolvendo, tem oscilações físicas, e que você numericamente quer captar, quer entender essas oscilações físicas. Então, se você usar um esquema de interpolação que cria oscilações, você pode estar somando as tuas oscilações, que seriam físicas, né, com as oscilações que o teu esquema numérico introduz. Quer dizer, você vai ficar com uma oscilação ali que você não sabe a magnitude, você não sabe o que é físico, o que é numérico. Você vai ficar em dúvidas. Por outro lado, se você usar um esquema upwind, que introduz difusão numérica, ele pode até atenuar as oscilações físicas reais existentes. Então você tem um problema que tem oscilações físicas, você quer descobrir realmente aonde são, como é, que amplitude tem, e daí você usa um upwind, e o upwind abafa as suas oscilações físicas e diz que não tem. Aí você vai, se a tua solução numérica está furada, né? Porque o teu problema físico tem oscilações, né? De repente você mediu o laboratório e sabe que tem oscilações. Daí você não vai poder usar um esquema numérico que atenue ou que liquide com as suas oscilações. Então a função de interpolação, se ela cria oscilação numérica ou se ela cria difusão numérica, é muito importante você saber disso em função daquilo que você está querendo resolver. Tá? Então, claro que o bom seria ter uma função de interpolação que não causasse nada à tua solução, e você tem aquela solução, você sabe que é aquela e pronto, né? Mas a gente não tem isso. A gente tem que optar por esquemas, por funções de interpolações unidimensionais, bidimensionais, tridimensionais, e todas elas carregam na bagagem aí oscilações ou difusão numérica, oscilação numérica ou difusão numérica. Então nós vamos começar a querer entender um pouquinho o que é a difusão numérica, né? Afinal, isso aparece por quê? E isso é um assunto de muito tempo discutido, tem um enfoque matemático para isso que é bastante conhecido, mas tem uma interpretação física também, chamado enfoque físico, que te diz alguma coisa ao contrário, né? O contrapõe um pouco o que diz o enfoque matemático. Então nós vamos ver os dois enfoques, para a gente ver o que está acontecendo e daí poder entender um pouquinho melhor o que é a difusão numérica e não ficar mais, talvez, refém assim, de uma literatura que é bastante controversa no aspecto, né? Você lê uma literatura, diz que difusão numérica é isso, aquilo, aquele outro. Você lê outra literatura, difusão numérica é assim, assim, assado. A tentativa aqui, nesse curso agora, aqui, nesse momento, é tentar elucidar um pouco isso, né? Trazer maneiras de apenas a gente ser forçado a pensar um pouco mais sobre o assunto, né? E ter aqui a nossa visão aqui de difusão numérica, né? Então eu vou colocar aqui, para começar, o enfoque matemático. Enfoque matemático. Imagine que eu tenho aqui o meu volume de controle, de novo, o meu ponto W aqui. Eu estou querendo agora calcular o fluxo advectivo aqui, o fluxo advectivo. Estou querendo calcular esse fluxo advectivo em W pequeno. E o fluxo advectivo que é o problema, né? Já falamos, né? Esse que é a nossa preocupação. E o fluxo advectivo em W, eu vou continuar chamando aqui
o CW pequeno, ele é um ρW pequeno vezes um UW pequeno vezes o φ em W pequeno. Isso é o fluxo advectivo para nós, né? Se eu pegar a massa específica aqui, a velocidade aqui, a área que temos aqui, né? Não estou colocando a área aqui. Eu tenho m ponto vezes φ, transporte de φ, né? Por advecção. Esse é o fluxo. Ele tem que ser calculado assim. Eu tenho que ter um φW bem calculado, bem colocado aqui. Você vai, tá aí a função de interpolação, porque eu só tenho ele aqui e só tenho ele lá. E aqui, os φs estão nesses pontos brancos, eu quero ele ali. Função de interpolação. Então agora, dependendo de como é que eu vou achar esse φW aqui, eu vou introduzir erros ou não, e aqui a série de T ele vai poder nos mostrar o enfoque matemático. Então, nós temos o seguinte, né? Eu vou fazer primeiro aqui diferenças centrais. Então, né? φW usando diferenças centrais. Então, CDS. φW usando CDS. Então eu vou pegar aqui as expressões que nós já vimos ontem, mas eu vou repetir aqui. Dizer o seguinte, expansão em série de Taylor, que o φW é o φP menos a derivada com x em P, delta x, mais termos da ordem de delta x2. Tá? O φW, estou para trás de P, é o φP menos a derivada de φ com x, delta x, mais termo da ordem delta x2. Eu não vou escrever esse termo da ordem delta x2. Posso dizer também que o φW é o φW grande mais a derivada de φ com x em P, delta x, mais termos da ordem de delta x2. Também posso. φW é o de trás, mais. E agora, eu vou tirar o φW daqui, dessas duas expressões, e jogar lá. Então agora, o meu φW aqui ficou o seguinte, ó. φW ficou φP mais φW sobre 2 mais termos da ordem delta x2. É só somar, né? Somar as duas aqui. Eu tenho, isso aqui desaparece, fica um termo da ordem delta x2. O φW é isso, mais termo da ordem delta x2. Se eu agora pegar esse φW e jogar lá, o meu CW é igual a ρW vezes UW vezes φW pequeno, que é φP mais φW sobre 2 mais termos da ordem de delta x2. O que eu fiz aqui? Fiz CDS. Eu não precisava ter escrito lá em cima antes que era CDS. Agora eu chegaria à conclusão, φP mais φW sobre 2, isso aqui é CDS. Isso aqui é CDS. Então, se eu calcular o meu φW pequeno com CDS, eu calculei o meu fluxo advectivo com ordem delta x2. Está claro? Ordem delta x2. Agora, vamos fazer usando o DS, quer dizer, vamos chegar à conclusão que é o DS. Então agora, eu já vou pegar aqui, ó. Né? Eu vou pegar aqui, do ladinho. Só que agora eu vou pegar o φW daqui, ó. φW daqui. φW é o φW grande mais isso. Então agora, o meu fluxo advectivo, que é o ρW vezes o UW vezes o φ em W, ele é igual a ρW, φW, ρW, UW vezes o φW. Quem é φW?
φW é φW grande mais isso aqui. Mais dφ dx delta x. E nem vou colocar, né, mais termo de ordem delta x2 aqui, porque eu já fiquei com o termo de ordem delta x ali. Tá? Mas teria mais coisas aqui, né? Assim. Tá? Esse é o meu, aqui está o meu φW pequeno. φW pequeno. Volto para cá. E reescrevo, né? Que o meu CW, portanto, ele é um ρW, UW, φW grande, mais um ρW, UW, dφ dx vezes delta x, mais outras coisas aqui que não interessam para nós agora aqui. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui é o jeito de calcular o fluxo usando a Puinde, dizendo que φW pequeno é φW grande, não é isso que se faz? Se você for usar a Puinde, aqui está o W pequeno, aqui o W grande, você diz que esse é igual a esse. Então, se eu usar a Puinde, é isso aqui, ó. Isso aqui é a Puinde. E aqui, né? O que é isso? Isso aqui é CDS. Já escrevi ali, escrevo de novo. Isso é CDS. Quando eu escrever assim, estou escrevendo CDS. Quando eu escrever assim, estou escrevendo a Puinde. Mas, ó, o Apuinde carregou aqui junto com ele um termo de primeira ordem aqui, delta x, que é um termo difusivo. Está aqui, ó, vocês são de transferência de calor, mecânica dos fluidos, né? K dt de x é um fluxo difusivo, né? Mi du de y é um fluxo difusivo de quantidade de movimento. Aqui eu posso fazer assim, ó, um gama falso vezes dφ dx. dφ dx. Quem é o gama falso? ρW, UW, delta x. Isso aqui é uma difusão falsa. Uma difusão falsa embutida na solução numérica. Como é que eu faço para eliminá-la? Uma linha pequenininha. E aí nós já falamos disso mais do que uma vez. Se eu reduzir a malha, eu reduzo todos os erros. E aí eu tenho a solução analítica. Mas como eu tenho uma malha finita, como eu tenho uma velocidade, um ρ, eu tenho um gama falso. Ou seja, a Puinde introduz uma difusão falsa. E ela não é uma difusão falsa que eu vou lá na tabela olhar, né? O gama falso aqui não é tabelado, óbvio. O gama falso é função do próprio escoamento, é função da própria malha. Né? Está aqui o gama falso. Tá? Esse é um enfoque matemático, é um enfoque claríssimo. Né? Isso aqui é uma difusão que é introduzida no esquema numérico na hora que você diz, eu vou calcular assim o meu fluxo advectivo. Vou fazer a Puinde. O meu φW pequeno vai ser φW grande. Pô, mas daí veio essa difusão numérica junto, né? Veio essa difusão numérica. Então esse é o enfoque matemático do problema. Mas aí tem uma discussão, um problema colocado na literatura, que olha o problema de uma forma diferente. Olha o problema da seguinte maneira, vamos discuti-lo. Imagine agora, e eu vou pegar os dados que eu tenho aqui no texto para não ficar diferente.
Vamos chamar isso aqui agora de enfoque físico. Enfoque físico. Imagine agora que eu tenho o seguinte problema, ó. Um pulso. É um pulso, né? No livro não está desenhado o pulso, mas está desenhado da seguinte forma: eu tenho uma divisão aqui imaginária de um escoamento que não tem viscosidade nesse escoamento, tem uma velocidade aqui, 1D, e nessa parte do escoamento eu tenho um Φ2, que eu coloquei aqui igual a 2, e nessa parte do escoamento eu tenho um Φ1, que é igual a 1. É um escoamento unidimensional, velocidades aqui, unidimensional, só que metade dele, se vocês quiserem pensar em temperatura aqui, vocês podiam pensar assim: daqui para cima eu tenho uma certa temperatura, igual a 2, e daqui para baixo eu tenho uma certa temperatura igual a 1. Mas esse fluido não tem difusividade térmica. Então não pode vir calor de cima para baixo. Teria que se manter assim. Temperatura 2, temperatura 1. Só que eu estou usando o Φ aqui, mas com temperatura a gente sente mais. Tá? Então, temperatura 2 aqui, temperatura 1 aqui. Como é que isso foi feito? São outros 500, né? Como é que se produz isso num laboratório? É outro problema, bem mais sério. Mas vamos imaginar que eu tenha isso: escoamento unidimensional, temperatura 2 aqui, temperatura 1 aqui. E este fluido não tem difusividade térmica, então não tem como calor atravessar. Então teria que se manter assim: 2, 1, 2, 1, 2, 1. Esse teria que se manter o perfil. E aí você vai olhar aqui, qual é esse problema? É delta sobre delta x de ρu φ igual a zero. Ρu φ igual a zero. Esse é o problema. Porque é um problema que não tem difusão. Eu botei temperatura, mas estou continuando mantendo o φ aqui, né? O exemplo que eu dei, o φ é o T, né? Não tem difusão. É um D. Esse é o problema. Então vamos integrar isso aqui, vamos resolver isso aqui em volumes finitos. Integrando isso, eu fico com ρe, UE, φe menos ρw, UW, φw. Vamos imaginar também aqui o ρ constante, U constante. Corto tudo isso aqui, né? Isso é igual a zero, né? Isso é igual a zero. E a minha solução, eu vou usar a Apuinde aqui na minha solução. Vou usar a Apuinde. Então eu vou ficar com o seguinte, né? ρe, UE. Quem é φe no Apuinde? Φp. E, P, W, E, U para cá. Quem é φe? Φp. Apuinde puro. Apuinde puro. Não tem difusão. Φp. Menos ρw, UW, φw. Quem é φw no apuinde puro? Φw grande. Φw grande igual a zero. Se eu disser que o ρ e o U são constantes, qual é a solução desse problema? Φp é Fw. E a solução é exata. E a solução é exata, porque Φp é Fw, Φp é Fw, Φp é Fw, Φp é Fw. Tá certo? Se a solução é exata. Numericamente obtivemos a solução exata desse problema e usamos a Apuinde, que é de primeira ordem.
aqui no enfoque matemático está nos dizendo que se eu usar ApoInd, eu teria uma difusão numérica aqui, tá certo? Mas aqui não apareceu essa difusão numérica aqui. Aqui não apareceu essa difusão numérica. Então veio esse questionamento de que, olha só, eu usei aqui uma função de interpolação de primeira ordem, ApoInd, e não deu difusão. Não deu difusão. Então esse é o ponto que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quer dizer, aqui usamos ApoInd, UDS, e não tivemos, e não apareceu a difusão numérica. Então, um primeiro ponto importante aqui, usamos o DS e não apareceu a difusão numérica. Vamos deixar aqui cheio de interrogação. Mas como? Não teria que aparecer? É primeira ordem? O enfoque matemático diz que se for primeira ordem tem que ter difusão numérica. Aí vamos resolver esse problema, o mesmo problema, apenas agora, aqui faltou, né, X. Resolver o mesmo problema, apenas agora, inclinando esse problema em relação aos eixos, de tal maneira que ele fique bidimensional. Então agora, nós vamos resolver o problema seguinte, né? Esse mesmo problema, né? Agora, resolver a mesma física, isso significa dizer o mesmo problema, com a inclinação dos eixos em relação ao escoamento. Então eu vou fazer o desenho aqui. Então é o seguinte, né? Eu vou desenhar de novo aqui, vou colocar aqui agora a minha malha. Agora eu tenho X e Y. Vou colocar o escoamento aqui, ó. Aquela linha imaginária que dividia aí tá ela aqui. Tá ela aqui. Abaixo disso aqui, Φ1 igual a 1. Acima disso aqui, Φ2 igual a 2. E aqui tem a minha malha. Não posso mais resolver 1D, né? Agora 2D. Eu inclinei. Obviamente, vocês já estão sabendo aí que o resultado não pode ser diferente, né? Porque eu tenho aqui o mesmo escoamento, tudo igual, só que propagando aqui agora, nessa direção. Não pode ter diferença a solução, não pode, a física é a mesma, eu só mudei os eixos, né? Só que agora o problema ficou 2D, né? Porque eu mudei, inclinei, peguei esse escoamento aqui, peguei o eixo que estava aqui, Y, fiz assim com o eixo, né? Mudei aqui, né? Ou virei o escoamento do jeito que eu desenhei lá, né? Então, o problema agora é 2D. É delta sobre delta x de ρ φ mais delta sobre delta y de ρ v φ igual a 0. Vamos integrar isso aqui agora, integrar em volumes finitos. Eu tenho ρ φ em E menos ρ φ em W mais ρ v φ
em norte menos ρv φ em sul igual a zero. Integrei. Aqui é tudo sul, né? Depois vamos sacar fora esses os ρ e u e v, porque está constante essa velocidade. Agora eu vou usar upwind de novo aqui, que eu estou fazendo upwind. Então eu tenho, já vou, ρu, quem é o φ em E? φP, menos, quem é o φ em W? φW grande, mais, quem é o φ norte? φP. Se eu fizer upwind unidimensional aqui, né, para os dois, né? Φ norte é φP, né? Não podemos, aqui já tem que lembrar isso, né? Que agora eu tenho aqui o P, o norte, e o P, e aqui está o meu norte, né? Se eu tenho essa velocidade, φ norte é φP, tá? E φ sul é φ sul grande, menos ρv, φ sul pequeno é o φ sul grande, isso aqui é igual a zero. Vamos sacar fora todos os nossos ρ e v daí, né? O que nós ficamos? Nós ficamos aqui, eu tenho φP aqui e tenho φP aqui. Eu tenho menos φW aqui, menos W aqui. Passar o φW e φS para o lado de cá, ficar 2 φP lá, eu fico que φP é φS mais φW sobre 2. Essa é a solução. Esta é a solução que eu obtenho na malha inclinada usando o upwind. Unidimensional, um upwind unidimensional para as duas direções. Unidimensional para... Está errado isso. Você pode fazer isso, mas seja ciente que isso tem erro. Então aí, mas é upwind aqui, deu isso aqui. Se você for computar isso aqui e pegar, por exemplo, vamos pegar em cima da linha exatamente para ficar mais fácil, né? Não pegar uma célula aqui no meio, dá o mesmo resultado, as mesmas coisas de análise, mas assim. Então, vejam que aqui vem vindo φ igual a 2, ó. Então aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2, aqui vem vindo φ igual a 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Quanto vale esse φP aqui? 2 mais 1 sobre 2, 1,5. Aqui vale 1,5. Quanto vale esse? 3 meios mais 2 meios. 3 meios mais 2 meios. 5 meios, né? Não. Aqui 1,5 dá 3 meios. O 1 é 2 meios, né? Então dá... aqui dá 3 meios mais 2 meios dá 5 meios. Não, está errado. Sobre 2. 5 meios sobre 2. Claro, eu esqueci o 2. Então é 5 sobre 4. Dá 1,25. Aqui dá 1,25. Aqui está entre 2 e 1,5. Tem que fazer de cabeça. 1,75. Se eu for fazer um outro lá, e vou pegar uma linha aqui, ó. Vou pegar uma linha e vou desenhar essa linha aqui, ó. Lá de longe vem 2, 2, 2, 2, vai passar, vou fazer em cima dessa aqui mesmo. Lá de longe vem 2, 2, 2, né? 2 aí já passa para 1,75, vai para 1,5, vai para lá e depois que vem para 1 aqui. Então aqui eu tenho 1, lá eu tenho 2, né? E o que eu tenho aqui? Uma difusão. Eu vou desenhar isso na vertical aqui para ficar melhor.
Vou pegar aquela linha que está pontilhada, ela está aqui agora. Eu tenho aqui o 2. Eu tenho aqui o 1. E lá vem assim. Faz isso, faz isso. Não está em escala, né? Teve uma difusão. Teve uma difusão. As temperaturas diminuíram aqui, se fosse temperatura, diminuíram aqui, abaixo de 2 não podia, tinha que ser tudo 2 aqui. Baixou de 2 e aqui subiu de 1. Aqui tinha que ser tudo 1. Subiu de 1. Difundiu. Teve uma difusão. E aí vem a conclusão, que é uma conclusão que leva a uma interpretação errada. Quer dizer o seguinte, que você usou o upwind nesse problema e aqui deu difusão numérica. Então o problema foi, e o problema é o mesmo, então o problema foi porque você inclinou a malha. Então a resposta, uma explicação para isso, então aqui na uma observação 2, usamos o mesmo problema, o DS novamente, e tivemos difusão numérica. Então, difusão numérica. E uma explicação que andou bastante pela literatura é dizendo o seguinte: pô, então é porque nós inclinamos o vetor velocidade em relação à malha. Ou seja, né, uma possível interpretação é porque, né, temos agora o vetor velocidade inclinado em relação à malha. E essa é uma interpretação que é errada nesse problema. O problema aqui é que você usou funções de interpolação em um problema 2D. Usou funções de interpolação que eram 1D para um problema 2D. As funções de interpolação aqui usadas não eram as corretas. Se você tivesse usado nesse problema uma função de interpolação bidimensional que fosse exata, o problema seria sem difusão numérica também, independente de inclinação de malha ou não. Quer dizer, o problema aqui não está na inclinação da malha. O problema aqui está na função de interpolação usada que não é a adequada para este problema. Por que lá, no unidimensional, não deu difusão numérica, não teve problema? Porque aqui, o upwind é exato aqui. Usar upwind num problema 1D de advecção pura, ele é a solução exata. Então, é a função de interpolação exata aqui nesse problema. Então, isso é que tem que prestar atenção. Ali, no unidimensional, não deu difusão numérica, mesmo usando o upwind, que é de primeira ordem, e não deu difusão numérica, não porque estava alinhado com a malha. É porque, pelo fato de estar alinhado com a malha, a função de interpolação que você usou era a função de interpolação exata do problema. Então, a solução é exata. Aqui, você está usando funções de interpolações que não são as exatas para o problema. Então,
tem difusão numérica, usando primeira ordem, apoindo, porque as funções de interpolação não são exatas. E daí, repito, se aqui, nesse problema inclinado, tivéssemos usado a função de interpolação bidimensional exata para o problema sairia sem nenhum tipo de erro, sairia a solução exata do problema, independente se a malha está inclinada ou não. Então ficou essa interpretação, que se o vetor de velocidade está inclinado com a malha, tem difusão numérica. E associar a difusão numérica à inclinação do vetor de velocidade com a malha, o que não é correto. É claro que se você usar funções de interpolação unidimensionais e o vetor de velocidade estiver inclinado, é porque a função de interpolação não é adequada para usar, né? Então, o fato de inclinar a malha e dar difusão numérica é pelo fato que você inclina a malha e insiste em usar funções de interpolação que são unidimensionais. Daí a função de interpolação não é adequada. É simples assim, né? Sempre que você usar a função de interpolação exata, sempre vai dar o resultado correto e exato. Agora, aqui nesse problema, a gente usou a função de interpolação unidimensional para x, unidimensional para y, num problema que é 2D, claro, e primeira ordem, deu a difusão numérica, mas não é porque inclinou. Claro, se dizer, não é porque inclinou, porque inclinou, daí deu difusão numérica. Não, deu difusão numérica porque você insistiu em manter as funções de interpolação unidimensionais. É isso que eu quero, estou deixando bem claro, estou sendo até repetitivo demais, mas não é porque inclinou, é que o fato de inclinar e querer manter a função de interpolação unidimensional é que criou a difusão numérica, por estar usando um esquema de primeira ordem. Então a interpretação da difusão numérica é simplesmente o enfoque matemático, é o jeito adequado de ver. Quer dizer, se a função de interpolação é de primeira ordem, vai ter uma difusão numérica. Só não vai ter uma difusão numérica, se ela for de primeira ordem, se for esse probleminha simples aqui resolvido. Porque daí você deu a função de interpolação exata. Claro, daí a solução é exata. Mas, se você quiser ficar usando funções de interpolações unidimensionais em problemas tridimensionais e querer ficar usando a apoinde numa direção, apoinde na outra, num problema 3D, num problema 2D, é claro que vai ter difusão numérica. As funções de interpolação não são as adequadas, né? Então, nós poderíamos escrever o seguinte, em termos de funções de interpolação. Ficou claro isso para vocês? Quer dizer, é muito importante isso está bem firme, né? Quer dizer, veja como é que é a questão, como na engenharia, como nos softwares, essas coisas, era muito usado, sempre ficar usando função de interpolação unidimensional, então é lógico que se o vetor de velocidade estiver inclinado, vai dar difusão, porque fica ruim, né? Eu estou usando uma função de interpolação assim, aí depois eu inclino, claro que não é o adequado, né? Mas não é porque inclinou, é porque a função deixou de ser boa, né? Então a gente podia dizer o seguinte: quando você usar funções de interpolação não exatas, se você usar funções de interpolação não exatas, elas originam erros. Elas criam erros de truncamento. Elas criam erros de truncamento. E esses erros de truncamento estão lá no termo difusivo, no termo advectivo, mas os importantes são os erros de truncamento nos termos advectivos. Então, vamos colocar aqui um grupinho aqui. Erros de truncamento associados
aos termos advectivos. Então, os erros de truncamento associados aos termos advectivos. Eles geram, se esses esquemas, né, associados, se as funções de interpolação geram erros de truncamento, os associados aos termos advectivos, eles podem ser dissipativos e não dissipativos. Esses aqui geram a difusão numérica. E esses não dissipativos geram as oscilações numéricas. As oscilações numéricas. E os de primeira ordem são dissipativos. E os de alta ordem são não dissipativos. Então, quando você usar primeira ordem aqui, Apoíndice, você está aqui desse lado aqui, ó. Se você usar a diferença central, você está aqui desse lado, ó. Vai ter oscilações. Agora, se você refinar a malha completamente, você não vai ter nada disso aqui, porque você vai cortar aqui, né? Isso aqui vai desaparecer, vai cair a raiz do problema, né? Porque se você tiver malha super fina, os erros de truncamento vão embora, vai tudo embora, né? Então, tem também outros erros aqui, né? Associados a outros termos, né? Até no livro está escrito aqui, né? Outros erros de truncamento, porque os advectivos, os difusivos, né? Também produzem erros. Os difusivos também têm o seu erro lá associado, mas eles não causam esses problemas aqui. Eles não causam esses problemas. E aí eu lembrei aqui que eu pulei uma função aqui que eu queria passar para vocês também, que o comentário dela é importante, que existe uma outra função de interpolação unidimensional que eu vou colocar aqui, e ela vai me ajudar a explicar o que eu vou começar a explicar, por isso que eu lembrei dela, que é uma função de interpolação chamada de correção atrasada. Do inglês aí é o deferred correction. Vou botar aqui entre parênteses aqui. E aí, ela diz o seguinte, que um fluxo qualquer é um fluxo que eu calculo ele upwind, botando W aqui, porque usamos o W até agora, mas qualquer fluxo, né? É um fluxo upwind mais o fluxo CDS menos o fluxo upwind. Aqui, ó. Eu calculo um fluxo, que nós falamos até agora, que temos que calcular o fluxo com UDS. Também calculo o fluxo com CDS. Tenho esses dois. E faço essa correção aqui. Isso aqui é o anterior. Isso aqui é o anterior. O que vai para a matriz de coeficiência que eu queria explicar?
que vai para a matriz de coeficientes é isso aqui, ó, é o UDS, e ele estabiliza o problema. Então, o que é importante no UDS? Quando você fizer o UDS, você tem um erro de difusão numérica, mas você tem uma compensação que o teu problema é muito mais estável para resolver. E você, digamos assim, ganha de presente, né, a difusão numérica. E essa correção atrasada, cada vez que você vai calcular o fluxo, você calcula ele UDS e pega o que já tem do instante ou iteração anterior e faz essa diferença. E o meu fluxo é isso, é o UDS mais essa. Só que isso aqui vai para onde? Para o fonte, né? Isso aqui vai para o B, o sistema linear. E isso aqui é que vai para minha matriz de coeficientes. Então a minha matriz de coeficientes, meu sistema linear, ele enxerga que você está resolvendo upwind, fica mais estável. Só que na convergência, isso aqui tudo fica igual, né? Os fluxos convergem. Daí esse UDS cancela com esse, e o que sobrou? Sobrou só o fluxo CDS, diferenças centrais, que não tem difusão numérica. Então, com esse procedimento aqui, você vai iterando e durante a iteração a tua matriz resolve como se fosse o DS, é mais estável. Tem um pezinho lá no termo fonte, que é esse pedaço. Quando convergir, a minha solução ficou diferenças centrais, não está contaminada com difusão numérica e foi levando estável. Não deu, é possível não dar as oscilações que se o CDS fosse puro, me daria. Então eu estou usando um CDS atrasado, junto com o UDS atrasado. Está lá no termo fonte. Eu tenho estabilidade porque a minha matriz usa esse pedaço aqui, o UDS. Lá no fim, isso cancela com isso, e a minha solução é de diferenças centrais, e se a minha solução é de diferenças centrais, ela é isenta de difusão numérica. Tá? Isso é chamado de correção atrasada. Quero ver se em 10 minutos aqui eu consigo fazer isso para vocês. Consigo sim, facilmente. Falamos aqui, né, para a gente encerrar função de interpolação e difusão numérica, falamos aqui que a função de interpolação adequada é aquela que possa incluir a física o mais possível na função de interpolação. Então, eu vou desenhar aqui a nossa malha bidimensional, que poderia ser tridimensional. O nosso volume de controle, de novo simbolizando o nosso W. O nosso escoamento inclinado com a malha, que se eu fosse usar o IDS aqui daria problema, daria difusão numérica. E tenho aqui a minha linha de corrente, passando por aqui, que eu vou chamar de S. Minha linha de corrente S. Minha linha de corrente S. E eu vou querer desenvolver uma função de interpolação para calcular os valores em W, para calcular o φ em W, da seguinte maneira. Eu vou aplicar aqui série de Taylor nesse problema e vou deixar aqui, por exemplo, vou identificar aqui um ponto U, que é o upstream. O upstream. E vou dizer o seguinte, todo mundo já está ciente disso. O φ em W é o φ upstream mais a variação que o φ tiver com S, delta S, mais a variação segunda tiver com S2, delta S 2 sobre 2 fatorial, etc. mais. Eu posso fazer isso aqui. Já posso dizer o seguinte, vou trabalhar apenas com esse primeiro aqui.
Então, o meu φ em W é o meu φ upstream, eu tenho que saber quem é ele, mais a variação que a minha função teve ao passar de U para W. Isso aqui é o meu ΔS. Meu ΔS. Isso aqui pode estar no 3D, né? Qualquer posição. Ah, eu tenho 3D, está lá minha linha de corrente, 3D. Isso é aplicado para qualquer malha. E aí eu tenho duas coisas importantes para olhar aqui. Vamos dizer que eu fiz isso, então, o meu φW é o meu φ upstream mais ΔΦ ΔS vezes ΔS. Tem duas coisas importantes aqui. Como é que eu acho isso? E como é que eu acho isso? Aqui, o que eu assinalei com essas duas flechas é o que tem de importante aqui. Quem é φ upstream? E quem é de φ ds? De φ ds é a variação, é o jeito que φ varia com S ao passar daqui para cá, ou seja, isso é física que tem que nos dar. Então, se eu pegar uma equação genérica, aqui, ó, delta sobre ΔX de ρ u φ mais delta sobre ΔY de ρ v φ, que é igual a delta sobre ΔX de gama de φ de x mais delta sobre ΔY de gama de φ de y mais S. Tá? Se eu pegar essa equação, resolvê-la escrever na direção de S, eu poderia escrever assim, ó, 1 sobre ρ vezes V de φ ds é igual a todos os outros termos lá da direita. Toda a física aqui, ó. Termos restantes, vou botar aqui. Termos restantes. Eu peguei o x e o y aqui, fiz para o S e faço um de φ ds e o V é a composição de U e V. O V grande é a composição de U e V. Daqui eu tiro de φ ds, que é 1 sobre ρ vezes a velocidade, o módulo dela aqui, né? 1 sobre ρ vezes a velocidade, vezes os outros termos. Aqui tem toda a física. Aqui tem toda a física, está aqui. E eu tenho o quê? De φ ds para colocar aqui. Então vejam que esse de φ ds eu acho com termos físicos, eu acho com a própria equação que eu quero resolver. Eu acho esse de φ ds usando a mesma equação que eu quero resolver, por isso eu estou embutindo a própria equação que eu quero resolver na função de interpolação. Então esses são esquemas que são físicos, porque lá pode ter pressão, porque o φ ali agora pode ser U, V, W, a pressão vai aparecer, etc. Porque daí ele vai estar me dizendo que ao passar daqui para cá, tem uma física toda, que está sendo levada em consideração naquela equação, porque o de φ ds que eu calculei dali, eu vou jogar aqui e está na minha função de interpolação. Agora, a chave da questão aqui é o φ upstream. Quem é o φ upstream? Então, uma das flechinhas aqui, nós já sabemos quem é. Os esquemas que são assim chamados são esquemas que buscam colocar a própria equação diferencial dentro da função de interpolação. E é isso que é feito quando eu calculo de φ ds assim. Estou trazendo a equação diferencial para dentro da minha função de interpolação. Agora ficou um negócio importante aqui. Quem é esse φ upstream? Isso é um pouco mais complicado. O φ upstream tem que ser os pontos nodais que realmente dão a informação para o φw pequeno. Então isso aqui
esse φ aqui não é trivial, esse φ upstream. Os esquemas que calculam esse φ upstream adequadamente são os chamados mass-weighted schemes, quer dizer, esquemas baseados na massa. E são esquemas o seguinte: se eu tenho um valor em φW, quem influencia esse φW? A informação vem da onde? Vem 30% daqui, 70% daqui. Como é que essa informação impacta em φW? Então você teria que ter uma forma, e não fazer uma média, não pegar esse ponto com esse ponto, e achar ali um φ upstream na média. Não, teria que ver o seguinte: o ponto SW contribui com quanto por cento da informação que chega aqui? Então tem que calcular a vazão. A vazão que passa aqui, o M ponto que passa em W, vem da onde? O M ponto que passa em W vem quanto por cento daqui, quanto por cento daqui, e daí é que você vai dizer quem é que está fornecendo a informação. O verdadeiro upstream, o pequeno, é aquele ponto que ele está dizendo para você: olha, quem influencia lá é tanto por cento esse nó, tanto por cento esse nó, para você poder, aí os teus coeficientes serão positivos na tua equação, tua função de interpolação será bonitinha. A física foi embutida através do dφ ds, porque você pegou a equação diferencial e jogou aqui dentro. E o upstream não pode ser um upstream em qualquer média. O upstream tem que ser, eu tenho que ver que vazão está passando aqui. Vou repetir, que vazão está passando aqui? MW, M.W. Essa vazão está trazendo informação de que nó? Quanto por cento desse nó? Quanto por cento desse outro nó? E aí vai envolver, por exemplo, o W, SW, 30% do SW, 70% do W, mas essa conta tem que ser feita, o esquema tem que ser diferente, tem que ser baseado na massa, tem que ser baseado na massa que passa naquele ponto que você quer calcular. E vem da onde que vem essa massa? Daí você tem que ter o teu esquema, tem que ser apropriado para você poder dizer, essa massa vem tanto de lá, tanto de lá. Quando é unidimensional, a gente não tem esse problema. Quando a gente diz que φW pequeno é o φW grande, quem está fornecendo essa massa é só o φW grande, por isso que é perfeito. Agora, num 2D, 3D, você tem que saber, lá naquele ponto que você quer calcular, a massa que está passando lá, essa massa veio da onde? Quem é que forneceu essa massa? Por onde passou? Que nó está fornecendo essa massa, de tal maneira que você possa calcular o φ upstream adequadamente. E aí está a boa função de interpolação, que tem a física envolvida, que se colocou nesse termo de φ ds, e tem esse φ upstream corretamente calculado, porque você está dizendo da onde que veio a informação que vai impactar o W pequeno. Aí os teus coeficientes vão ser positivos na tua equação e você vai ter uma função de interpolação boa. Essa é a função de interpolação mais geral que tem para a gente utilizar. Valeu, pessoal!